Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a precificação das mercadorias nas empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, se você tem uma empresa do Simples Nacional, está com alguma dificuldade na sua precificação, ou tem alguma dúvida, ou é apenas um interessado no tema e está aí aprofundando seus estudos, fica com a gente até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ser esclarecedor e vai te ajudar na compreensão e também na melhor precificação dos teus produtos na sua empresa. Bora pro vídeo? Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer por estar aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o contador Guilherme Bordim e criei esse espaço para a gente falar sobre contabilidade, tributações, operações de empresa, enfim, diversos temas que estão aí no dia a dia dos empresários e das pessoas interessadas na nossa área, né? Trazendo esses temas de uma maneira didática, com o objetivo de descomplicar, facilitando o teu entendimento, melhorando a tua capacidade de decisão dentro da tua empresa e também contribuindo para o estudo daqueles que são interessados e não necessariamente são proprietários de algum negócio, tá bom? Sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é a precificação das mercadorias optantes, né, das empresas optantes pelo Simples Nacional, né, que é um regime tributário aí que abrange uma boa fatia das empresas brasileiras, tá? Se você pesquisar sobre o tema, tá, você vai encontrar algumas metodologias de precificação. A metodologia que eu entendo como adequada e que permite que o empresário identifique as fases e faça correlação com as suas operações, principalmente aquelas que ele quer repassar no seu preço de venda ou que não estava se dando por conta que é necessário repassar para o seu preço de venda para que ele tenha uma melhor margem e, por consequência, um fluxo de caixa melhor, o método do markup é o mais adequado, porque ele cria esses elementos e facilita a compreensão aí do todo das operações, tá bem? Atrelado ao método markup, eu trago também, né, a variação de como você pode trazer as tributações que hoje estão em cima do teu Simples Nacional, que é o teu DAS, né, documento de arrecadação do Simples, como você pode inserir aí essa carga tributária na formação do teu preço de venda através do método do markup, tá bem? Para quem já me acompanha sabe que eu sou old school, gosto de um quadro, gosto de uma referência. Eu preparei um simulador de preço de venda dentro da metodologia do markup para uma empresa optante pelo Simples Nacional, tá? Bora aí compartilhar o materialzinho de hoje. Bom, pessoal, vou me ajeitar um pouquinho aqui na cadeira, desculpe aí o barulho, algum ruído. Pessoal, antes de mais nada, é importante que você entenda a metodologia que o markup traz na formação do preço de venda. E o que consiste a formação de um preço de venda, tá? O markup nos diz que preço de venda corresponde a 100% da nossa operação. Então, se nós estamos vendendo um produto por um determinado valor, vamos dizer que seja R$ 1.000, esses R$ 1.000 correspondem a 100% da nossa operação. E esse preço de venda, que corresponde a 100% da nossa operação, é composto por custos, por variações, né? Essas variações do preço, elas são a nossa margem de lucratividade, impostos, taxas com administradoras do cartão, ou taxas que a gente paga aí para marketplace, né? Um Mercado Livre, um Amazon, enfim. Comissões, se a gente tem vendedores, e outros, né? Que a depender do seu negócio, você tem que entender se é uma variável necessária para que você coloque na sua precificação e repasse isso no preço do seu produto para o seu cliente, tá bem? Logo, essa metodologia nos diz que o preço de venda que corresponde a 100% da nossa operação nada mais é que os custos que nós pagarmos pelos produtos, mais essas variações do preço em percentual. Então repara, pessoal, que no momento que eu estou olhando para uma precificação, eu vou ter elementos que compõem o preço de venda, às vezes em valores, né, das notas fiscais que nós adquirimos, e como eu ainda não sei muitas vezes o preço de venda, eu vou ter percentuais das variações que vão representar no meu preço de venda, tá bem?
Então, como nós aprendemos em matemática, nós precisamos comparar, né, isolar. O percentual vai para um lado e os valores vão para um outro lado. Então, trazendo que preço de venda é 100% da operação, eu trago que 100% menos as variações em percentuais. Por quê? Porque variações está em percentuais, está aqui desse lado e eu jogo ela para o outro lado, né, com um sinal negativo. E esse percentual que eu vou encontrar aqui é igual a custo. Assim, nós vamos descobrir quanto que o percentual do custo corresponde ao preço de venda. Porque se eu estou te dizendo que preço de venda é 100% e um desses elementos é o custo, então eu identifiquei todos os demais em percentual e o que eu ainda não tenho em percentual era o custo. Por consequência, eu vou descobrir quantos por cento o custo representa no nosso preço de venda. Para facilitar isso, no dia a dia se criou uma fórmula, que é a fórmula do markup que vai estar aqui. Todo esse entendimento da formação do preço de venda nos diz que que corresponde a 100%, menos as variações em percentuais divididas por 100, nós vamos trazer aí em decimais, né, a representatividade do custo na formação do nosso preço de venda. E assim, matematicamente, basta nós dividirmos aí esse valor que nós encontramos em decimais pelo valor do custo para encontrarmos o preço de venda, né, que corresponde ao nosso 100%. Tá bem? Então essa é a didática, essa é a dinâmica, né, vamos dizer assim, a teoria, né, por trás da formação do preço de venda. Então tenha na sua cabeça que preço de venda é os custos dos meus produtos mais as variações em percentuais que afetam esse preço de venda. E essas variações vão depender com cada negócio. Algumas vão ser comuns, outras nem tanto, tá bem? E aí nós vamos ter, dentro dessas variações, a carga tributária, porque uma empresa do lucro real e do lucro presumido, a gente tem que entender elas um pouquinho diferente, né? Até nós temos vídeo aí no canal sobre a precificação da empresa do lucro real e do lucro presumido, tá bem? E a depender do tipo de negócio que você tem, você pode ter alguma variável a se considerar na formação do seu preço de venda, tá? Então vamos aqui para um exemplo prático. Imaginemos que nós vamos vender um produto. E o nome do nosso produto vai ser Badulac, perfeito? O nosso produto Badulac, o fornecedor nos envia ele, né, com a nota fiscal, ao valor de R$150. Então eu pago ao meu fornecedor R$150 pelo meu produto. Nós temos um frete atrelado a esse produto em média de R$25 por mercadoria. Além de outros gastos vinculados a esse produto, né, como material de embalagem, que corresponde a R$12 na composição do meu custo. Então, notem que para eu deixar o produto pronto na prateleira para ser vendido, ele está me custando R$187. Como uma empresa do Simples, salvo exceções, ela paga todos os seus tributos dentro lá do PGDAS, não tendo que se falar em tributos aí recuperáveis que podem ser descontados na formação do nosso custo, o nosso custo está constituído no valor de R$187, não tendo mais nenhuma variável. A partir daí, quando nós olharmos aqui para o lado, na composição da teoria, do nosso preço de venda nós já encontramos o valor dos custos. Agora, nós temos que entender as variações presentes no nosso negócio. Suponhamos, então, que a margem de rentabilidade, a nossa margem bruta, e depois eu quero fazer um vínculo aqui com os outros que eu deixei em amarelo, que eu vou explicar no final, a gente queira ganhar 40% na venda desse produto. Bom, agora nós chegamos na outra variável, que é a carga tributária. Suponhamos que a nossa empresa seja comercial, né? Porque nós estamos falando aqui de uma empresa comercial, logo nós vamos trabalhar com a tabela 1 do Simples Nacional. Se a nossa empresa estiver numa faixa aí de 1.200.000 ano de faturamento,
nós vamos transitar próximo da faixa, da terceira faixa de alíquotas. E a alíquota efetiva, que a gente encontra lá no Simples Nacional, se você não sabe encontrar a alíquota efetiva, deixa um comentário aqui no nosso vídeo, que eu vou gravar um conteúdo só explicando isso, tá bom? O objetivo aqui não é esse, é formação do preço de venda. A nossa alíquota efetiva vai corresponder a algo em torno de 8,9%, tá bem? A nossa empresa ainda trabalha com venda no cartão de crédito. E sobre o preço da nossa venda, para eu conseguir também trabalhar no cartão de crédito, eu tenho uma média de 1,99% nas bandeiras que eu trabalho. Além de pagar também uma comissão, tá, para os meus vendedores, né, de 2,5%. Então reparem aqui, eu deixei em amarelo, nós não vamos ter outras variáveis, porque depois eu quero no final fazer uma relação com a margem bruta aqui, tá bem? Então reparem que no nosso preço de venda, nós descobrimos os custos e, no caso da nossa empresa, as nossas variações. Nós queremos uma margem de rentabilidade bruta de 40%, nós queremos aqui incluir a tributação do nosso DAS, que está correspondendo hoje em torno de 8,9%, nós queremos incluir no nosso preço de venda os gastos que eu tenho com cartão, né, para as vendas no cartão de crédito, e também a comissão dos vendedores, tá bem? Então nós encontramos todas essas equivalências. Reparem, pessoal, que o total dessas equivalências aqui correspondem a 53,39%. Ou seja, quando eu olhar para o meu preço de venda, eu sei então que os meus custos em valores correspondem a 187 e que as variações com o meu preço de venda correspondem a 53,39. Logo, se eu aplicar a fórmula que está aqui embaixo, que nada mais é do que trazer as variações em percentual para quem é percentual e jogar os custos, né, isolar os elementos que estão em valores e os elementos que estão em percentual, eu vou encontrar que custos correspondem a 46,61%, que divididos, obviamente, por 100, vão me dar em decimais 0,4661, né, que nada mais é que a fórmula que está aqui, 1 menos 53,39, né, perdão, 1 menos 0,5339, porque é 1 menos as variações sobre 100, vai nos dar a correspondência de quanto o custo está, né, representando na formação do preço de venda, que é 0,4661. Então, pessoal, para que eu consiga repassar todos esses gastos além do custo da formação do preço de venda, para eu descobrir ele, basta pegar quanto que custos representa em percentual e dividir pelo valor dos custos. Logo, eu vou encontrar o meu preço de venda. Se eu aplicar o índice do markup que eu descobri, que é 0,4661, pelo nosso custo encontrado, eu vou descobrir o meu preço de venda, tá? Que dá 401,20. Guilherme, o que tu tá querendo dizer com isso? Se eu vender o meu produto por 401,20, eu vou ter 40% de margem, eu vou ter 8,9 de Simples Nacional, de DAS, que corresponde a 35,71, eu vou ter a taxa do cartão, eu vou ter as comissões e vou ter depois, lá no final, o custo. Todos esses elementos fazem parte do 401. Logo, se eu pegar o preço de venda e descontar tudo isso aqui, eu tenho que ter um saldo zero, ficando aí com os 160,48, que é a minha margem de rentabilidade, e também com o valor do custo para eu poder recomprar este produto. Tá bem? Então, essa é uma maneira muito prática de nós encontrarmos a precificação adequada. Guilherme, tu colocou toda essa tabela, talvez lá no meu dia a dia eu não tenha toda essa tabela. Como que tu me recomenda? Primeira coisa, você precisa conhecer o custo do seu produto. Isso você tem que ter um controle. Ao identificar o custo do seu produto, olhe
para as variáveis que você quer repassar no seu preço de venda. Então, normalmente essas variáveis vão estar em percentual, tá? Então, encontrando essas variáveis em percentual, você divide elas por 100, aplica a fórmula aqui, coloca 1 menos as variáveis dividido por 100 e vai encontrar o índice do seu markup. Basta pegar o índice do seu markup, né, e colocar o custo dividido aí pelo índice do markup para encontrar o seu preço de venda adequado da mercadoria. Bom, vamos voltar aqui para os elementos que eu deixei em amarelo. Por que eu estou dizendo com isso? Aqui eu escrevi margem bruta, mas você pode fazer o exercício falando em margem líquida. Por quê? Porque desta margem bruta aqui, que hoje nessa operação está representando 160,48, você está entendendo que eu estou levando em consideração custo e os gastos variáveis com o meu preço de venda, que também essas definições tem um vídeo aqui no nosso canal. Por eu estar levando essas considerações, aluguel da empresa, folha de salários aqui nessa base do comércio, energia elétrica, outras despesas que você tem, eu vou ter que encontrar, vou ter que suportar elas com essa margem bruta que eu tenho, até encontrar lá o que me sobra uma margem líquida efetiva, tá bem? E aí essa definição aí você encontra também elementos aí no contexto do nosso vídeo sobre ponto de equilíbrio, tá? Então assim, mas Guilherme, eu não quero trabalhar com a margem bruta. Eu quero levar em consideração já a margem líquida que eu quero estabelecer no meu negócio. Aí eu te recomendo assim, olhe para dentro das tuas despesas administrativas e, obviamente, operacionais e faça um comparativo de quanto que elas estão representando sobre o teu faturamento. Se 1%, se 10%, se 15%, se 5%, enfim, as despesas administrativas que você tem. A partir desse momento, você pode chegar aqui em outros, subdividir e colocar aqui despesas administrativas e dizer que as suas despesas administrativas, baseado no levantamento que você fez, elas estão correspondendo em média a 15%, perfeito, do seu negócio. Aqui também, para aquelas pessoas que trabalham com produtos em dólar, para aquelas pessoas que trabalham com produtos com ouro, que sofrem aí uma volatilidade no preço constante, algumas empresas também têm um índice já meio pronto, analisado, para colocar aqui sempre, variação de preço, para que ela tenha um poder de recompra. Porque muitas vezes, por mais que o custo esteja aqui no nosso preço, ele foi baseado num custo de 187, para um produto que tem a cotação em dólar. Então, se o dólar sobe muito, as empresas têm um índice aí variável para que, além do 187 no meu preço de venda, eu consiga suportar aí o poder de recompra, porque talvez com a variação do dólar, esse produto já vai estar a 200 e poucos reais, Então, se eu não considerar isso na minha precificação, talvez eu tenha um desencaixe financeiro, um desencaixe no meu fluxo de caixa, tá bom? Então aqui, nesses outros, aqui nós podemos ter várias coisas. E nesse caso aqui, nós estamos tratando da despesa administrativa. Então, se eu vou trazer as minhas despesas administrativas para cá, todo o giro do meu negócio, vou trazer um percentual para dentro da minha precificação, por conta dessa margem, ela começa a ser uma margem líquida. Perfeito? E essa margem líquida vai diminuindo. Então, se eu tinha uma margem bruta para, depois de tirar os elementos, ainda suportar as despesas, agora as despesas já estão considerando um percentual aqui e eu quero, obviamente, ter 25% de margem líquida. Então, notem que eu já trago os elementos para minha precificação. Tá bem? Guilherme, por que tu deixou em amarelo? Por que tu deixou isso por último? Porque assim, se eu trouxer elementos administrativos para o meu preço de venda, talvez não seja interessante comercialmente, porque eu vou carregar o meu preço de venda com aluguel que talvez o meu concorrente não tenha, com condomínio e outras despesas que o meu concorrente não tenha.
E aí você pode estar se perguntando assim, mas Guilherme, essas despesas precisam ser custeadas. E eu concordo contigo. Então, para que você tenha um preço atrativo, você vai ter que traçar estratégias para aumentar o seu valor de venda, para que o seu volume, perdão, de vendas, para que esse volume de vendas que você aumente suporte a diferença dessa sua margem para que você tenha um preço mais adequado. Tá bem? Então, sempre olhe para os elementos que vão formar o seu preço de venda e tenha consciência de que, ao colocar essa variável na tua precificação dentro da metodologia do markup, você vai ter um preço competitivo no mercado. Se você entender que não, você tem que olhar para os elementos que ali estão compondo, talvez reduzir eles, mexer na sua margem e, por consequência, traçar estratégia para aumentar o seu volume de vendas, tá? Uma outra dica que eu deixo para as empresas optantes pelo Simples Nacional, se elas tiverem uma boa margem, procure trabalhar com uma ou duas casas a mais da faixa que você tá. Porque se hoje você tá com um faturamento que ele oscila nos últimos 12 meses, o que acontece? Talvez no mês que vem esse valor não seja mais 8,90, seja 10 com alguma coisa, seja 9 com alguma coisa, né? Então o que acontece? Se você vai ficar mexendo no preço constantemente, talvez não seja atrativo comercialmente para o seu cliente. Então aqui é importante você já considerar algumas etapas. E eu ainda sou um pouco mais conservador. Se você puder considerar aqui elementos de tributação na modalidade do lucro real ou na modalidade do lucro presumido, seria interessante. Principalmente se você já está se aproximando dessas modalidades. Para que quando você faça a migração para essas modalidades, porque ao atingir os faturamentos você não vai permanecer por muito tempo no Simples, você não tenha um soco, né, que nem eu digo, no seu caixa, devido à variação tributária, e o teu cliente já vai estar acostumado com uma precificação que considera uma regra seja no lucro real ou no lucro presumido. E essa diferença por hora que você vai ganhando tributariamente por estar pagando uma alíquota do Simples, mas já considerando a sua precificação num lucro real ou num lucro presumido, você reinveste no negócio em tecnologia, em equipamento, em melhorar as vendas, para que quando houver o seu desenquadramento da modalidade, você já esteja preparado para enfrentar o mercado e a precificação numa outra modalidade de tributação. Tá bem? Deixa eu voltar aqui para mim. Bom, eu espero ter te ajudado, né, você entender as métricas que variam na formação do preço de venda. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu comentário, deixe um like. Já te convido a se inscrever no canal, tá? Vamos fortalecer aqui. Se você também quiser me seguir lá no Instagram, eu tenho um ambiente. Quero deixar o meu muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Fui!